Título 7º da Ação Penal. Ação pública e de iniciativa privada. Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceiro, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Quarto, no caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A ação penal no crime complexo. Art. 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Irretratabilidade da representação. Art. 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Decadência do direito de queixa ou de representação. Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do terceiro do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Art. 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Perdão do ofendido. Art. 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 106. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. E, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segunda, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Terceira, se o querelado recusa, não produz efeito. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Primeiro, perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Segundo, não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984.